E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é para mostrar as minhas leituras feitas no mês de novembro, né? O tradicional vídeo de leituras do mês que sempre tem aqui no canal. E nesse mês foram 58 quadrinhos lidos, e no total, assim, na quantidade de quadrinho, foi o mês que eu mais li, disparado. Mas, enquanto eu separava aqui os quadrinhos para ler, eu percebi que para mostrar aqui no vídeo para vocês, eu percebi que, na verdade, eu não li tantos quadrinhos assim na questão de volume, né? Porque vocês vão ver mais pro final que eu li bastante mensal e quadrinhos mais finos, quadrinhos ali de 48 páginas e coisas assim, e acabou dando esse número inflado, né? Mas já teve outros meses que eu li mais na questão de número de páginas, realmente. Mas enfim, foram 58 quadrinhos e eu vou mostrar, como sempre, todos eles divididos por editora e falar um pouco aqui sobre o que eu achei de cada um dos quadrinhos, mas eu vou tentar fazer de um jeito um pouco mais rápido para que não fique um vídeo muito longo, né? Mas antes de eu mostrar todos os quadrinhos aqui para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, de hypar o vídeo também. E caso seja do seu interesse, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$5 por mês você tem acesso a todos os benefícios e você pode conferir eles clicando aí no botãozinho de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo também. E caso você se interesse por algum quadrinho que eu mostrar aqui, os que tiverem na Amazon pelo menos vão ter um link aí na descrição do vídeo para comprar eles na Amazon, e entrando por meio desse link, comprando eles ou qualquer outra coisa, você ajuda muito o canal com uma pequena comissão sem mudar nada para você. Mas vamos lá para não ficar um vídeo muito gigante aqui. E eu vou começar com um mangá, e um mangá da editora New Pop, que é o Ashita no Joe Volume 1, escrito pelo Asao Takamori. Não, eu acho que é escrito pelo Tetsuya Shiba e desenhado pelo Asao Takamori. Até esqueci de conferir isso aqui. Deixa eu ver certinho. Tá, não fala exatamente o que cada um dos caras faz aqui, mas se não me engano, é escrito pelo Tetsuya Shiba e desenhado pelo Asao Takamori. Mas enfim, Ashita no Joe é um mangá de boxe, mas ele vai muito além do boxe, né? Esse mangá seria o precursor do Hajime no Ippo, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que agora está saindo pela editora MPEG, que é um quadrinho também muito bacana, mas esse aqui é um quadrinho muito mais clássico, né? Ele é um mangá ali dos anos 60, ele tem um estilo de desenho também mais clássico, que me agrada muito. Eu gosto muito desse estilo de desenho clássico dos mangás, mas esse mangá então vai contar a história desse menino chamado Joe, que ele é um menino sem grana, ele mora na rua, e até que um cara aqui, que é esse cara aqui de tapa-olho, né, que vocês conseguem ver aqui, vê um potencial no Joe para ser um grande lutador de boxe e decide começar a treinar ele, né? Mas o Joe não leva isso a sério, tanto que ele continua ali cometendo crimes meio que à custa desse cara sem ele saber, até que mais ou menos na metade desse primeiro volume, o Joe é preso por um desses crimes que ele cometeu, e na prisão ele vai começar a dar mais valor a essas lições de boxe do cara que estava ensinando ele, né? Mas é um quadrinho realmente muito bacana, eu gostei bastante, mas eu tenho que dizer que por esse primeiro volume eu gosto mais do Hajime no Ippo do que do Ashita no Joe, apesar de todo mundo achar o Ashita no Joe muito melhor, mas eu ainda tenho que continuar a leitura, né? Eu tenho aqui em casa o volume 2 e 3 também, então eu tenho que continuar a ler ele, mas foi um quadrinho que eu realmente gostei bastante, mas aconteceu uma pequena tragédia com esse quadrinho. Vocês conseguem ver aí que ele tá com uma marca aqui, porque eu levei esse mangá para ler no trabalho, só que quando eu coloquei ele na mochila eu não percebi e a garrafa de água estava aberta e acabou molhando um pouco embaixo do mangá, e na hora eu até pensei em comprar outro e tal, mas agora que ele secou completamente ainda tá bom, não atrapalha a leitura de jeito nenhum, então vou manter esse aqui na coleção mesmo, mas gostei bastante do Ashita no Joe. E uma coisa que eu esqueci de falar é que nesse mês de novembro, né, vai ter alguns quadrinhos diferentes aqui que eu não leria normalmente agora, necessariamente, mas eu li alguns quadrinhos aqui porque no grupo de membros do canal eu mandei foto dos quadrinhos aqui que eu tenho e que eu ainda não li, para cada um dos membros então escolher um quadrinho para eu ler,
né, e teve aí 20 e poucos votos, não foi todos os membros que votaram, mas teve 20 e poucos votos, eu li um pouco menos da metade dos quadrinhos que eles escolheram, mas pretendo terminar essa lista de escolhas dele até mais ou menos final de janeiro. Só que eles escolheram bastante quadrinhos bem grossos e densos e que demora bastante para ler. Então, por isso que não deu para ler todos, né? E o próximo quadrinho que eu tenho para mostrar aqui para vocês também foi um quadrinho escolhido pelos membros, que foi Peanuts, da LPM. Esse é o volume 1, né, o Peanuts completo, com as tirinhas de 1950 até 1952. E eu tenho que dizer que eu amei isso aqui de paixão. E, assim, é praticamente certeza que esse quadrinho vai estar na lista de melhores quadrinhos que eu li esse ano, porque é inacreditável, é muito engraçado. E, assim, é uma coisa simples, né? São tirinhas que saíam todos os dias no jornal. E é interessante até que no canto das tiras você consegue ver os dias em que cada um deles foram publicados de verdade, né? Então tem aqui 21 de novembro, por exemplo, e aqui embaixo aparece o mês e o ano, né? Então aqui no caso, dezembro de 1950 e vai até o final de 1952 nesse primeiro volume, mas eu achei genial, assim, eu achei inacreditável de bom esse quadrinho, né? Eu não falei, mas é escrito e desenhado pelo Charlie Schultz, que é o grande criador ali dos Peanuts nos anos 50, mas é muito, muito bom mesmo. E assim, teve várias tiras que me fizeram dar risada alto, e eu não li ele todo de uma vez, né? Eu fui lendo ele espaçado ao longo dos dias, li um pouquinho por dia ali, degustando as tirinhas, e tem algumas que é um pouquinho mais boba, mas tem algumas que tem um humor muito engraçado, mas é realmente muito bom. E assim, mas é difícil de falar aqui exatamente para vocês sobre esse quadrinho, né? Porque são várias e várias tirinhas e cada tirinha conta uma história, né? E às vezes tem essas páginas que tem realmente 3 tirinhas por página, mas tem algumas que tem, por exemplo, quando vem escrito Peanuts grande aqui, é porque essa página inteira é uma tirinha só, né? Uma história. Mas, nossa, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito genial, realmente. Já tenho o segundo volume aqui em casa para ler e espero ler agora no mês de dezembro. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu amei isso aqui de paixão. E no final tem um texto também muito bom, dando uma contextualização grande na vida do Charlie Schultz, né? O que fez ele criar os Peanuts e coisas assim, como foi no começo, as ideias que ele tinha baseado no contexto da época mesmo, né? Que tinha acabado de sair da Segunda Guerra, mas enfim, Peanuts é um quadrinho realmente genial, maravilhoso, e talvez de tudo aqui que eu li esse mês, realmente talvez seja o melhor quadrinho que eu li esse mês, de tão bom que é. E assim, se você tem preconceito com tiras, dê uma chance ao Peanuts que você não vai se arrepender. Agora, indo para a editora Mitos. Da Mitos teve os quadrinhos da Bonelli, né? Mas esse mês eu li só uma série da Bonelli, mas foi uma série que eu li bastante volumes, né, que é Dragoneiro. E eu li Dragoneiro do volume 5 até o volume 14. Então eu li 10 edições aí de Dragoneiro. E vai ser difícil até falar exatamente sobre cada uma delas, mas aqui tem o volume 5, né, com a história A Reunião dos Batedores. O volume 6, com essa capa bem bonita, com a história Arenas Mortais. O volume 7, No Reino de Zephyr, o volume 8, com a história O Fascínio do Mal, o volume 9, O Toque da Morte, o volume 10, As Fossas dos Fags, o volume 11, A Rainha dos Algentes, essa história é muito boa, o volume 12, com a história Ameaça das Profundezas, o volume 13, com a história Nascido das Chamas, e o volume 14, o último que eu li, O Olhar da Besta. E o Dragoneiro, né, para quem não sabe, é a série de fantasia da editora Bonelli. Realmente como se fosse um grande Senhor dos Anéis aqui dentro da Bonelli e que eu tô gostando bastante, né? Eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu não sou o maior fã
de fantasia, né? Por exemplo, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, gosto de algumas outras coisas de fantasia, mas não é um gênero que me empolga muito, principalmente para ler, né? Literatura ou quadrinhos, ele me dá um pouco de preguiça, assim, de começar a ler realmente. Mas eu apostei no Dragoneiro justamente por ser da Bonelli e também por ser um quadrinho que o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos gosta bastante. E eu confio muito no gosto dele, né? Boa parte do que eu leio é baseado no gosto dele, que realmente eu confio bastante. E eu tô realmente gostando muito de Dragoneiro. E é interessante que algumas dos volumes aqui são fechados em si mesmos, né? Com histórias que começam e terminam no mesmo volume. E alguns são histórias em 2 volumes, né? Sendo um pequeno arco ali. Mas realmente nenhum arco aqui tem mais de 2 volumes, como foi o caso do primeiro arco de Dragoneiro, que é contado em 4 volumes. Inclusive teve um vídeo recente aqui, um episódio do Estante Comenta, que eu falei sobre o primeiro arco do Dragoneiro, né? E sempre com desenhistas diferentes, mas desenhistas muito bons. E, assim, é uma história melhor do que a outra. Tem algumas histórias que não vai andar tanto a história principal que está sendo contada, né? Vai ser mais um pequeno caso ali do Dragoneiro e dos seus amigos ali nesse mundo de fantasia, mas tem algumas que realmente aumentam a profundidade, assim, expandem o universo do Dragoneiro, né? E eu gosto bastante disso, como, por exemplo, um dos primeiros arcos que eu li aqui nesse mês é um arco que é uma reunião dos batedores, né? E o personagem principal, que é o Ian, ele faz parte desses batedores, que inclusive esse volume 5 aqui, é um arco que termina nessa mesma história, que vai falar mais sobre quem são os batedores, o que eles fazem, coisas assim, e vai aumentando, né, expandindo o universo e vai ficando cada vez mais rico de informações. Mas eu realmente estou gostando bastante de Dragoneiro, estou bem empolgado com a leitura, e eu pretendo ler aí umas 10 histórias de Dragoneiro por mês, até ficar em dia, né? Tá no volume 30, se não me engano, eu tenho todos aqui em casa, e se eu ler aí por volta de 10 histórias por mês, eu vou ficar em dia com Dragoneiro no mês de fevereiro. Espero que eu consiga fazer isso. Mas vamos lá, continuando, Editora Mitos aqui, eu li o Ônibus volume 2 do Hellboy. Esse ônibus tem o nome de Paragens Exóticas e tem roteiro do Mike Mignola e do Gary Gianni, com desenhos do Mike Mignola também, do Richard Corbin e do próprio Gary Gianni. Sendo que aqui tem algumas histórias bem famosas do personagem, como a mão direita da perdição, que é a primeira história aqui do quadrinho, mas tem também a história que talvez seja a mais famosa de todas do Hellboy, que é o Verme Vencedor, né, que é uma história em que o Hellboy vai se unir aqui ao Roger. Esse cara é o Roger, que ele é um homúnculo, para então destruir, né, esse verme. Uma história bem bacana, é a melhor história aqui desse segundo ônibus. E essa história tem roteiro e desenho do Mike Mignola, né? Mas na questão de arte, a última história, que é o Mais Silencioso, tem os desenhos mais bonitos, porque tem os desenhos do Gary Gianni, e eu acho ele maravilhoso, sim. Quer dizer, não ele, né? O desenho dele. Mas eu gosto realmente muito da arte do Gary Gianni, acho que combina muito com o terror e com esse clima que o próprio Hellboy tem, né? Olha só isso, essa página, que bonita. Mas, enfim, falando da qualidade em si das histórias, eu acho que eu gosto menos de Hellboy do que a imensa maioria das pessoas, né? Eu gosto do personagem, estou gostando bastante de ler as histórias numa ordem mais cronológica, assim, uma ordem que é realmente boa para a leitura e para o entendimento, mas apesar de eu estar gostando, eu acho que eu não estou gostando tanto quanto as pessoas gostam, né? Inclusive, o gibi que eu tô lendo nesse momento é o primeiro ônibus do BPDP, A Praga dos Sapos, e eu já tenho que dizer que eu tô gostando bem mais do BPDP do que do próprio Hellboy, né? É mais ou menos a mesma coisa ali, né? Se passa no mesmo universo, faz referências a essas histórias, mas estou gostando bem mais do BPDP do que do próprio Hellboy, mas ainda assim é uma leitura muito agradável, né? Um quadrinho gostoso de se ler. Agora, o último aqui da Editora Mitos é Metal Hurlan, esse volume aqui, capa dura, que a editora lançou, com vários e vários artistas excelentes,
né? Tem uma lista gigante aqui de artistas, deixa eu mostrar para vocês, que é com os índices das histórias, né? Tem muitas histórias aqui dentro, mas tem, por exemplo, o Ryan Suk, o Jim Alexander, quem mais? Jeff Jones, Kurt Busiek, Stuart Moore, Guy Davis, David Lloyd também, Richard Corbin, enfim, tem vários e vários artistas muito bons, mas apesar disso eu não gostei desse quadrinho, tá? São acho que 31 histórias, alguma coisa assim, e todas bem diferentes entre si, todas com uma temática mais de ficção científica, mas que não me agradou. São várias histórias curtinhas, ali de suas 8 páginas mais ou menos, mas que eu acho que não dá tempo de desenvolver uma coisa tão interessante assim num número tão pequeno de páginas, né? Era um quadrinho que eu estava muito empolgado para ler, talvez o quadrinho que eu mais estava empolgado para ler no ano inteiro, mas foi um quadrinho que me decepcionou na questão das histórias. Mas apesar disso, esse quadrinho é muito bom no quesito arte. Sim, todas as artes aqui são no mínimo interessantes. Tem algumas bem malucas, algumas mais tradicionais também, mas todas as histórias aqui são muito bacanas. Quer dizer, as artes, né? Olha essa aqui também bem bonita. Mas pro final também tem uma que eu amei, que é mais pintada. Olha só. É muito bonito isso aqui. Mas infelizmente na questão da qualidade das histórias foi um quadrinho que me decepcionou, né? Dessas 31 histórias eu devo ter gostado realmente de umas 4 ou 5. Aí teve várias que eu achei mediana e algumas também que eu achei ruins, né? Mas, enfim, esse volume aqui de Metal Hurlant foi realmente uma decepção para mim, mas que valeu a pena a leitura, né? Não me arrependo de ter lido isso aqui, apesar de não ter gostado. Agora, indo para a editora Script. Aliás, esse foi o primeiro quadrinho que eu li nesse mês de novembro, que é Popeye, Um Homem ao Mar, do Lelis, né, desenhado pelo Lelis, brasileiro, gigante, assim, excelente, e escrito pelo francês Ozanam, tá? Esse é um quadrinho francês, apesar de ter sido desenhado por um brasileiro, e tem desenhos realmente maravilhosos do Lelis. O Lelis nunca desaponta na questão de arte, né? É realmente uma coisa linda. Olha só isso. Mas esse quadrinho vai ser exatamente o que o título dá a entender, né? Vai ser um quadrinho do Popeye. Só que, apesar dele ser um quadrinho do Popeye, ele vai ser um quadrinho adulto do Popeye, né? Vai ter algumas partes com nudez, por exemplo, e tem algumas coisas aqui que eu não sabia que era desse jeito no desenho, né? Porque eu nunca fui um fã assim do Popeye. Lógico, assisti o desenho quando era criança, mas nunca foi um dos meus desenhos preferidos e nem nada assim. Tanto que eu tinha assim, certeza, eu daria um braço por essa afirmação de que a Olivia Palito era filha do Popeye, quando na verdade ela não é, ela é a namorada do Popeye, né? Daí aqui nesse quadrinho, quando os dois começam a desenvolver ali uma relação, eu falei, nossa, mudaram nesse nível, né? Não sei o que lá. Mas daí depois eu fui ler o texto de introdução, né? Porque às vezes eu faço isso de ler o texto só depois de ler o quadrinho. Daí tem toda a explicação realmente de que na verdade não mudou nada, de que era assim no desenho também. Mas é um quadrinho muito bacana. E assim, é um gibi que dá o que pensar, né? Vai falar muito sobre a pobreza também. Vai tocar uns temas muito bonitos, assim, uns temas muito vida real, uns temas difíceis de abordar às vezes também. Mas é um quadrinho realmente muito, muito bacana mesmo. Eu gostei demais da leitura do Popeye, que é um quadrinho que já saiu aqui tem alguns anos, né? Eu que demorei realmente para comprar. Aliás, ultimamente no site da editora Script tem vários e vários quadrinhos com 50% de desconto, às vezes até mais. Então vale a pena pegar esses quadrinhos, né? No último, acho que em outubro eu fiz uma compra na Script, todos os quadrinhos tinham mais de 50% de desconto, inclusive o Popeye aqui. Então acho que vale a pena entrar no site deles para dar uma conferida. Mas é um quadrinho que eu realmente gostei bastante, principalmente
da arte do Lelis, né? Agora, indo para a editora Pipoca e Nanquim. Eu li só um quadrinho da Pipoca e Nanquim esse mês e foi um quadrinho que eu queria muito conhecer, já fazia um certo tempo, né? Que é a coleção do Guido Crepax. Esse não é o volume 1, tá? O volume 1 tá até aqui atrás, eu tenho até o volume 4 que a Pipoca e Nanquim mandou para cá recentemente, mas eu peguei esse volume 2 aqui para ler. Primeiro, pelo motivo que você não precisa ler na ordem para ter um entendimento das histórias. E segundo, porque esse volume foi a escolha de um dos membros do canal, né, do José, que ele adora esse quadrinho aqui. E eu tenho que dizer que eu não adorei esse quadrinho aqui, tá? Eu esperava bastante dele, né? Aliás, eu comecei fazendo a coleção realmente e com um interesse muito grande em ler, mas é extremamente confuso, né, pelo menos na minha opinião, vai tendo umas coisas muito malucas acontecendo uma atrás da outra e meio que sem explicação também, e parece mais um gibi para sentir do que um gibi para entender, sabe? Mas, assim, é inegável a qualidade gráfica do Guido Crepax. O maluco era um gênio, o desenho dele é maravilhoso, a narrativa dele também é fora de série, porque esses quadrinhos aqui do Guido Crepax foram lançados ali dos anos 60 para frente, né? E enquanto, por exemplo, os anos 60 é basicamente o começo da Marvel, né? E enquanto a Marvel tinha aquele jeito mais tradicional de contar suas histórias, a gente via aqui na Europa, por exemplo, o pessoal surtando e fazendo umas coisas completamente imaginativas, muito à frente do tempo e, aliás, muito atual, né? Não é uma coisa que você lê e acha que ficou datada, apesar disso de não ser um quadrinho de fácil entendimento. Assim, você não... Se você pegar isso aqui, você nunca que vai achar que é um gibi cansativo de ler, um gibi datado realmente. É maravilhoso no quesito narrativa, no quesito desenho, tá? E, aliás, esses quadrinhos aqui do Guido Crepax são quadrinhos eróticos, né? Tem a personagem principal aqui, que é a Valentina, que é a grande criação do Guido Crepax, e direto ela aparece, né, pelada, como tem aqui nessa página, por exemplo, mas tem isso em várias páginas também. Mas apesar de ser um quadrinho erótico, ele não é um quadrinho pornográfico, tá? Em nenhum momento você vai ver uma cena de sexo, por exemplo. O erotismo vem mais da Valentina aparecer ali sem roupa. E acontece também, essa coleção do Guido Crepax, que os volumes são meio temáticos, né? O primeiro volume tem histórias do Drácula, do Frankenstein, então é uma coisa mais puxada para o terror, enquanto esse volume 2 aqui, que é a Astronave Pirata, é mais puxado para ficção científica, né? Então, aqui para o final vai ter algumas histórias realmente que se passam no espaço e tudo mais. Então, realmente é bem ficção científica, e é uma ficção científica hardcore, digamos assim, com vários elementos de palavras inventadas e não sei o que lá. E assim, como eu disse, de difícil entendimento, tá? Mas daí eu já não sei se é porque eu sou burro e não consegui entender, ou se ele era realmente muito hermético nesse sentido de que é realmente difícil de entender. E eu comecei esse quadrinho não gostando, tá? O começo, que tem as histórias da Valentina, eu não estava gostando porque eu não estava realmente entendendo, apesar de estar achando maravilhoso. Mas a partir do momento que entra ali outras histórias e entra mais nessa coisa de ficção científica, melhorou bastante, na minha opinião, e aí fica uma coisa mais fácil de entender, né? Mas eu acho que nesse sentido, começar a ler pelo segundo dificultou um pouco o meu entendimento dessas histórias da Valentina, né? Mas é um quadrinho lindo, assim, é um quadrinho maravilhoso, é impressionante ficar olhando para todas essas páginas aqui. Como eu já mostrei vários exemplos aqui para vocês, né? Mas enfim, a coleção do Guido Crepax é um gibi que tem me deixado bastante empolgado, e apesar de eu terminar de ler isso aqui sem entender direito o que aconteceu, não foi aquela coisa de você não entender e você também não querer ler mais nada. Para mim foi o contrário, eu terminei isso aqui sem entender direito o que aconteceu, mas eu fiquei muito curioso para ler os outros volumes para tentar entender mais, sabe? Então foi um quadrinho que me fisgou, apesar de eu não ter gostado tanto da primeira metade dele ali com as histórias da Valentina, mas é um quadrinho impressionante.
Agora vamos para a editora Go Comics. E da Go Comics eu finalmente li, e também por escolha de um membro, A Estranha Morte de Alex Raymond, de bizaço, né, gigante aqui. E ele é escrito e desenhado pelo Dave Sim e pelo Carlson Grubel. Não sei como se pronuncia o nome desse cara. Mas esse gibi, ele me deixou meio triste no final da leitura. Porque é um gibi muito complicado, eu demorei, sei lá, quase 2 semanas para terminar de ler esse quadrinho, alternando com outras coisas, né? E até a página 150 ali, mais ou menos, eu ficava falando no grupo de apoiadores que esse quadrinho é maravilhoso e provavelmente ele ia entrar não só na lista de melhores quadrinhos que eu li agora em 2025, mas também na minha lista de melhores quadrinhos que eu já li na vida, porque eu tava achando uma coisa de louco, uma coisa realmente genial. Acontece que 150 páginas é a primeira metade do quadrinho. E depois, na segunda metade, ele foi me perdendo e acabou que eu não gostei do final. No Twitter, que eu posto todas as leituras e dou uma nota ali de 1 a 5, eu dei 3 estrelas para ele quando eu pensava que eu iria dar 5, né? Mas no final ele me perdeu muito, porque ele começou a jogar muitos conceitos pro leitor e fica uma coisa realmente muito, muito complicada de entender. Mas esse quadrinho tem alguns dos desenhos mais lindos que eu já vi na vida. Opa, até caiu o marca-página ali, porque eu ainda tô lendo os textos extras, né? Que tem bastante texto. Mas esse gibi, na questão de desenho, ele é absolutamente impressionante. Eu nem consigo imaginar como foi fazer isso aqui, porque é uma coisa de louco. Cada página tem 1 milhão de detalhes que você pode ficar horas e horas olhando, né? Olha só isso. Mas, como o próprio título já diz, esse quadrinho vai falar sobre a estranha morte de Alex Raymond. E se você gosta de quadrinho, você provavelmente sabe quem é o Alex Raymond, né? Que é o criador do Flash Gordon e de outras séries de quadrinho também, mas a principal deles foi a criação do Flash Gordon, e ele morreu de um jeito meio estranho. Ele morreu num acidente de carro e, assim, tudo que fala nesse quadrinho é fato real, assim, tudo que ele fala aconteceu de verdade, mas ele começa, o Dave Sim, né? O maluco do Dave Sim, ele começa a montar uma metafísica dos quadrinhos envolvendo a morte do Alex Raymond. No começo ele vai falar mais sobre o traço fotorrealista, né? Esse estilo fotorrealista de desenhos, e para isso ele vai falar sobre alguns caras, né? Ele vai falar sobre o Alex Raymond, sobre o Stan Drake, que fez Juliet Jones, sobre o Hal Foster, que fez Príncipe Valente, e sobre alguns outros caras. E ele vai falando sobre a diferença que existia entre cada um desses desenhistas, né? Por exemplo, essa página aqui é sobre o Hal Foster, né? E ele fala também de alguns caras que seguiram o estilo dele, como por exemplo aqui o John Severin. Aí tem, por exemplo, a página do Alex Raymond, aí fala do Joe Shuster, do Frank Frazetta e por aí vai. E nesse começo ele vai falando então sobre os desenhos desses caras, né? Até que chega um momento que ele começa a devagar, filosofar sobre a morte do Alex Raymond e como isso estaria envolvido com vários e vários acontecimentos dentro das histórias em quadrinhos. Só que chega um momento que realmente fica difícil, e principalmente é o momento em que ele começa a falar da Margaret Mitchell. A Margaret Mitchell é a escritora do E o Vento Levou. Inclusive tem essa página muito bonita aqui, né, com ela, o livro e tudo mais. E a partir desse momento fica difícil de entender, fica uma leitura muito cansativa. Olha só isso. E assim, é um gibi que você claramente vê diversas e diversas qualidades dentro dele, mas é uma leitura muito complicada, uma leitura muito difícil, que você tem que estar no estado mental para fazer a leitura do jeito certo, né? E chegou um momento ali que eu não sei se eu estava nesse estado, o que é uma pena, mas enfim, foi um quadrinho que me frustrou um pouco, principalmente a segunda metade dele, que eu não gostei, eu não entendi realmente o que aconteceu ali, mas é outro quadrinho também impressionante e que, sinceramente, eu concordo muito com
um cara que tem uma frase aqui na contracapa do quadrinho, né? Que vai ser até difícil de achar ele rapidamente aqui. Mas enfim, basicamente o que ele fala é que você pode odiar esse quadrinho, mas você deveria ler esse quadrinho. E eu concordo muito, porque esse é o tipo de quadrinho que parece que eu li quadrinho a vida inteira para ler um quadrinho dessa envergadura, sabe? Um quadrinho tão potente como é esse aqui. Eu acho que é uma experiência muito única, nunca li nada parecido com isso aqui. Duvido que eu vá ler alguma coisa parecida com isso aqui também, porque é uma coisa muito complicada, uma coisa muito única e é uma coisa bastante interessante também, apesar do final que eu não gostei, né? Mas A Estranha Morte de Alex Raymond, ao mesmo tempo que eu indico muito, também indico com um certo cuidado, porque é realmente um quadrinho difícil. Agora, da editora Taverna do Rei, inclusive o primeiro quadrinho que eu tenho e leio da editora Taverna do Rei, é um dos melhores quadrinhos que eu li nesse ano de 2025, que é Roca Rei, escrito e desenhado pelo Ney F. Isso aqui é uma coisa absolutamente maravilhosa. É um gibi francês de faroeste e é a coisa mais linda do mundo. O trabalho de sombra que esse cara faz é muito surpreendente. Porque, por exemplo, aqui eles estão embaixo de uma árvore, aí você vê os raios de sol passando pelas folhas da árvore e batendo no personagem, né? Por exemplo, a cara dele aqui tem uns pontos de luz. É lindo, é outro gibi muito impressionante, como eu já falei algumas vezes aqui hoje. Mas a história também é muito boa. Esse quadrinho vai falar sobre um menino que esse menino se sente perdido, né? Porque ele não é nem índio, mas nem branco também. Acontece que ele nasceu numa tribo indígena, mas logo criança ele foi levado para a civilização, digamos assim, né? Para os homens brancos, então ele sabe ler e tudo mais, coisa que índio não saberia. Então, os brancos não aceitam ele por ele ter nascido indígena, mas agora os indígenas também não aceitam ele por essa criação como branco que ele teve, né? Então, ele meio que vive entre os dois mundos. E no começo desse quadrinho acontece ali uma tragédia com o cara que criava ele, e ele parte, então, com esses outros indígenas para realmente conseguir sobreviver, senão esse menino ia morrer de fome ali e tudo mais. E aos poucos ele vai desenvolvendo um carinho por essas pessoas e ele vai encontrando quem ele é de verdade, sabe? É uma história também muito de crescimento, uma história bem bonita, assim, realmente, que chegou alguns momentos que o meu olho encheu de lágrima até durante a leitura. Tem alguns momentos muito fortes, muito impactantes, mas é um gibi maravilhoso. Se você gosta de faroeste, eu recomendo isso aqui fortemente, mas infelizmente ele é bem caro. Tá? Ele custa acho que R$200. Enfim, é um preço muito caro realmente. Mas se você vê ele em promoção ou alguma coisa assim, nem que você tenha que deixar de comprar alguns quadrinhos para comprar esse aqui, eu recomendo muito, porque é um quadrinho realmente absurdamente bom. Gostei muito e vai estar na lista de melhores do ano, com certeza. Agora, por fim, vamos para a editora Panini, mas tem bastante quadrinho da Panini, tá? Foi a editora que eu mais li nesse mês e vamos começar pelo mangá da Panini, que foi uma série só, mas que eu li muitos volumes, eu dei um andamento bom aqui nessa série, que é nada mais, nada menos que Slamdunk, que eu li do volume 3 até o volume 14, e agora falta só 10 volumes de Slamdunk para eu terminar de ler a série, que inclusive são esses volumes que estão aqui atrás de mim, né? Mostrando aqui as capas enquanto isso, mas Slamdunk é um quadrinho do Takehiko Inoue, né, escrito e desenhado por ele, que eu tô gostando muito, muito mesmo. E assim, é realmente tudo o que falam esse mangá, né? O volume 3 aqui, vou mostrando as capas. Mas no meu último vídeo de leituras do mês, vocês viram, então, que eu li os 2 primeiros volumes de Slamdunk, e eu falei que eu gostei bastante, mas que eu tava achando ainda uma coisa muito engraçada, né, e um quadrinho realmente muito bom de esporte, mas aí nesse mês eu ia ler, tipo, uns 5 volumes só que aí eu li acho que foi o volume 5 que me empolgou bem, assim,
e aí eu li um atrás do outro, né? Eu li esses 14 volumes de Slamdunk em questão de, acho que uma semana. Eu tava lendo uns 2 por dia, mais ou menos, e eu lia um em casa, lia um no trabalho também, mas Slamdunk é um mangá realmente inacreditável. Pra mim, não é no nível de Vagabond, tá? Vagabond é o meu mangá favorito do Takehiko Inoue, que é o mangá dele de samurai, mas Slamdunk tá realmente inacreditável. Quando começa realmente os jogos, quando entra outros personagens ali que vão começar a fazer parte do time, né? Fica muito, mas muito legal, muito empolgante. A leitura é excelente, é muito fluida. Assim, vou mostrar os desenhos. E o que eu falei também dos 2 primeiros volumes, que tem um desenho bem diferente do Takehiko Inoue, aqui já muda bastante de figura, tá? Aqui já tem um desenho mais realista do Takehiko Inoue, que é o que a gente está acostumado em outros mangás dele. Mas eu tô gostando demais, demais mesmo desse mangá, e com certeza eu vou terminar de ler ele agora no mês de dezembro, né? Vou ler os 10 volumes que faltam. Inclusive eu parei aqui no meio de um jogo bem importante, né? Que página ruim pra mostrar, pelo amor de Deus. Mas, enfim, tá cada vez melhor esse mangá e eu tô doido pra continuar a leitura. Realmente eu só parei de ler ele porque eu tinha que ler outras coisas e eu não tava conseguindo, basicamente. Eu tava lendo só Slamdunk e uma outra série que eu já vou mostrar pra vocês. Mas esse mangá realmente é muito bom e agora eu me arrependo de ter demorado tanto pra ler ele, né? Porque esses mangás, eu comprei eles em banca quando saíram na primeira vez nessa versão, né? Que foi em 2017, se não me engano. E eu comprei tudo em banca e não tinha lido nada, né? Eu comprei porque eu já tinha lido Vagabond e amei completamente. Aí eu falei, não, preciso ler tudo que sai do Takehiko Inoue. Mas demorei anos e anos pra fazer isso. Inclusive, eu só tô fazendo isso agora por a influência dos membros do canal também, que amam Slamdunk, principalmente o Felipe. E, assim, realmente é um mangá inacreditável. Realmente muito, muito bom mesmo. E tá sendo relançado agora pela Panini, né? Então, caso você tenha interesse, recomendo muito que você pegue essa nova edição da Panini, que é exatamente igual a essa, né? Só é mais cara, porque na época, em 2017, custava ali R$16, R$17, agora deve estar custando 40 e poucos, infelizmente, né? Mas, enfim, Slamdunk talvez seja o melhor mangá que eu li esse ano, né? E foi um ano que eu li até que bastante mangá. Tô lendo 20th Century Boys, tô lendo Billy Bat, enfim, outros mangás também, Initial D, né? Alguns mangás do Pipoca também que eu gostei bastante, mas, nossa, o Slamdunk é um nível diferente, assim, realmente. É uma coisa que empolga bastante e empolga até pra quem não gosta de basquete, tá? Por exemplo, eu não gosto de basquete, eu não jogo basquete, eu não assisto basquete. Já assisti alguns jogos com o meu irmão, principalmente algumas finais da NBA, mas não é uma coisa que me empolga e nem nada assim, então não é o tipo de mangá feito pra quem já é fã do esporte, muito pelo contrário. Tanto que eu comecei a procurar algumas coisas sobre basquete por conta desse mangá, né? Ainda não chegou ao ponto de eu assistir uma partida nem nada assim, mas realmente é um mangá extremamente empolgante. Então, tô gostando muito, muito do Slamdunk e pretendo fazer um vídeo sobre a série inteira quando eu terminar de ler. Mas já adianto pra vocês que é realmente maravilhoso e indico de olhos fechados, tanto pra quem gosta de basquete, como também, como eu já disse, pra quem não gosta e acha que nunca vai gostar, pode muito bem começar a gostar desse esporte por causa desse mangá, ou se não gostar do esporte também, eu tenho certeza que você vai achar esse um excelente mangá, porque é uma história muito boa, uma história muito bem contada, muito bem feita e que empolga em cada página. É realmente maravilhoso o Slamdunk. Agora vamos para a parte super-heróica da Panini, né? E começando fora de Marvel e DC, começando com a Image, eu li o volume mais recente de Invencível, que é o volume 8, com o nome Meu Marciano Favorito. E é um volume excelente, né? Mais um volume excelente de Invencível, na verdade, porque todos os volumes são muito bons. Aqui o desenho tá um esculacho de bom. Tá muito bom isso aqui. Aliás, escrito pelo Robert Kirkman e desenhado pelo Ryan Ottley, né? E esse volume 8 aqui vai ter duas tramas bem importantes para a história do Invencível como um todo. A primeira delas é
que eles vão resgatar um amigo deles de faculdade, que esse amigo já tinha aparecido em volumes anteriores e citado também em outros volumes, de que ele tinha desaparecido, né? E ele estava já desaparecido fazia alguns meses, e eles decidem agora investigar o que aconteceu, né? E eles vão descobrir que tem um cara que está tá sequestrando mendigos e outras pessoas que andam sozinha ali no parque da faculdade à noite, para virar esses meio que escravos robóticos do cara que não tem consciência, né? E fazem realmente tudo que o cara manda. E esse amigo deles foi transformado então em um desses robôs, e vai ser uma trama bem importante. Olha como ele ficou, né, depois de ser resgatado. O cara acabou com o corpo do cara. E é uma trama bem interessante. E a outra trama muito interessante que vai ter é envolvendo um marciano que veio para a Terra junto com alguns astronautas em um volume anterior. Eu acho muito legal isso, que eles sempre retomam as coisas que acontecem nos volumes anteriores. E em um volume anterior aí apareceu uns astronautas indo para Marte junto com o Invencível, né? O Invencível ali meio que como segurança. E essa incursão por Marte meio que dá errado, e acontece que um marciano vem infiltrado de volta para a Terra, né? E os astronautas não sabem disso porque ele assume a aparência física de um desses astronautas, enquanto o astronauta realmente fica em Marte, né? Só que agora esses grupos de marciano querem vir para a Terra para dominar a Terra como um todo, e o Invencível e os Guardiões, né, que são a Liga da Justiça do universo do Invencível, vai impedir isso, né? Mas é muito, muito legal aqui, e tem algumas consequências realmente devastadoras, assim, e daí eu já não posso falar tanto para não entregar spoiler, né? E tem mais também do desenvolvimento do relacionamento do Mark com a Amber, que é a namorada dele, que tá um relacionamento xoxo, assim, né? Tá meio que indo pelo ralo, e vai ter todo esse desenvolvimento aqui, mas é muito bom. Já falei isso outras vezes aqui, mas Invencível é um dos meus quadrinhos queridinhos, digamos assim, e sempre que chega um volume novo de Invencível, eu leio de imediato, porque eu sempre gosto bastante. Então já tô maluco para ler o volume 9. Mas agora sim, indo para os super-heróis propriamente dito, e vou começar pela Marvel, né? Da Marvel, eu li 2 gibis de grampo, né, o que no grupo de membros chamam carinhosamente de Grampilsons, e também 2 encadenados. Começando pelos de grampo, eu li o novo número 1 dos X-Men, que é essa revista Excepcionais X-Men, uma revista muito bacana, né? Aqui tem 2 histórias, tem o Excepcionais X-Men 1 e o X-Factor 1. Eu gostei bem mais do Excepcionais X-Men do que do próprio X-Factor. Tá? O Excepcionais X-Men tem roteiro ou da, não sei, Ewing, e desenhos do Carmen ou da Carmen Carneiro. Realmente não sei se é homem ou mulher. Gostei muito do desenho desse Carmen Carneiro, gostei realmente bastante. E o Excepcionais X-Men vai focar nas mulheres mutantes, né, desse universo mutante, sendo que a personagem principal dessa primeira história é a Kitty Pryde, e no final vai ter uma ponta ali da Emma Frost, e que vai ser o que vai dar andamento na história, né? Mas essa história dos Excepcionais X-Men mostra a Kitty Pryde trabalhando num bar, assim, ela tá bem cansada, bem deprimida, só que numa noite ela sai de casa e ela encontra essa menina que é uma mutante também, né? E ela tava tentando entrar num show, só que o segurança ele não queria deixar ela entrar no show, e até tentam matar ela, né? Tentam dar um tiro nela, como dá pra ver aqui. Daí a Kitty vai ajudar ela, e muito provavelmente essa menina mutante vai ter outras aparições aqui ao longo da revista. Muito bacana. E eu achei interessante que tem até uma propaganda no meio da revista. Fazia tempo que eu não via essas propagandas da Panini no meio de uma história, né? E o X-Factor tem roteiro do Mark Russell, que é um cara que eu gosto muito, né, que é o escritor dos Flintstones, do Nem Todo Robô, do Retorno do Messias, um cara que eu gosto bastante, e desenhos do Bob Quinn. O desenho do Bob Quinn eu achei muito qualquer coisa, tá? Um desenho bem genérico, digamos assim, que não foi tanto do meu agrado, e a história como um todo, na verdade,
não foi tanto assim do meu agrado, apesar de eu ter gostado, tá? Eu não achei ruim, eu achei a ideia boa, mas o desenvolvimento dessa primeira história eu achei um pouco complicado. Porque aqui o X-Factor vai ser meio que um The Boys, né? Ele vai ser um grupo de super-heróis mutantes que é controlado por uma grande empresa, e essa empresa quer que o X-Factor faça missões ali para melhorar a reputação deles e fazer com que eles tenham mais views nas redes sociais, mais cliques, mais curtidas e coisas assim. E eles têm um pagamento e tal. É bem diferente de um grupo de super-heróis tradicional, né? Só que aqui, na primeira missão deles, não é spoiler falar isso, mas logo na primeira missão deles vai ter a morte de vários desses personagens. Porque o grupo ainda não estava pronto para uma missão desse nível, digamos assim. E depois que ocorre essa missão desastrosa, meio que vai ter meio que o líder ali desse grupo, que é o irmão do Ciclope, né, que é o Destrutor, ele vai virar ali o líder desse X-Factor novo, e acho que a partir daí vai ter um grupo muito mais coeso, né? Essa primeira edição foi mais uma apresentação do que qualquer coisa, mas é triste ver a morte de alguns personagens aqui, por mais que sejam personagens bem qualquer coisa. A outra revista de grampo que eu li aqui foi o Wolverine Volume 4. Né? E essa revista tem Wolverine, aqui no caso é Wolverine 5, e X-Force Volume 3. E talvez essa seja a mensal mais fraca que eu tô lendo. Porque a do Wolverine, principalmente, é uma coisa muito broxante de ler. Porque, por exemplo, você vê aqui na capa o chamado de Adamantino. O Adamantino é um vilão novo que eles estão criando aqui, que assim, mexe com poderes de pessoas que têm adamantium no corpo, né, ou alguma coisa assim. Só que já faz algumas edições que eles estão nessa de que, ó, o Adamantino vai aparecer, hein? Presta atenção, toma cuidado, o Adamantino vai aparecer. Aí você lê outra edição, ele não apareceu. Aí você vai pra próxima. E tá nisso ainda. O Adamantino vai aparecer, toma cuidado, não sei o que lá. E tá nisso até agora, até a edição 5. E, assim, meio que já vai acabar um arco aqui, né, na sexta edição. E tá nessa ainda. O Adamantino vai aparecer, hein, toma cuidado. Então é uma coisa meio meia bomba, assim, sabe? Mas o Wolverine ainda é divertido, né? Deixa eu pegar aqui os criadores. O Wolverine tem roteiro do Saladin Ahmed e desenho do Martin Coccolo. Gosto bastante do desenho do Martin Coccolo. E além disso também tem essa trama aí do Wolverine com esse novo Wendigo, né? Tentando meio que curar o Wendigo. Uma história bem qualquer coisa. E tem a X-Force, que é horrível. E tem o roteiro do Jeffrey Thorne e a arte do Marcus To. A arte do Marcus To é genérica, mas é legalzinha. Mas as histórias em si, pelo amor de Deus, eu leio isso até com má vontade, assim. Porque é muito qualquer coisa. Nem vou perder meu tempo comentando a história aqui com vocês, porque, assim, sinceramente, eu pularia o X-Force. Mas como eu compro a revista, né, eu leio ela inteira, mas eu acho bem ruim. Mas agora vamos para os 2 encadernados da Marvel que eu li, que foram 2 encadernados do Quarteto Fantástico, dessa fase atual do Ryan North, né, que atualmente está no número 4 aqui no Brasil, e eu devo ler o número 4 agora no mês de dezembro. E eu tenho que dizer que esse volume 2 aqui, eu achei chato demais de ler. Eu sei que muita gente tá amando essa fase do Ryan North, né, e tá achando uma das melhores fases do quarteto de todos os tempos, não sei o que lá. E o primeiro volume que eu li eu gostei muito, mas esse volume 2 é extremamente chato. Além de ter desenhos medíocres, assim, na minha opinião. Tá? Tem roteiro do Ryan North e esse volume 2 tem desenhos do Iban Coelho, do Ivan Fiorelli e do Leandro Fernandes. Mas olha, meu Deus do céu, olha isso. É muito qualquer coisa os desenhos, principalmente do Iban Coelho. Eu acho que se fosse um desenhista melhor, essa série ia ser ainda melhor. Né? Mas no caso aqui, esse volume 2, como eu disse, eu achei chatíssimo, apesar de achar que teve ideias muito boas. Né? Mas eu achei uma leitura arrastada, uma leitura chata realmente. O Ryan North coloca muita informação, muito texto aqui que eu acho que é completamente desnecessário. E teve algumas edições até
que são edições padrões, edições ali de 22, 24 páginas. E eu terminava de ler a edição cansado, e eu pensava, não, essa edição teve mais páginas, essa edição deve ter tido umas 50 páginas. Aí eu voltava para contar e não, teve realmente 20 e poucas páginas, é só uma leitura chata, realmente, na minha opinião, né? Eu sei que, como eu disse, muita gente ama, mas as ideias são bem legais. Por exemplo, a ideia da primeira história é que o Doutor Destino vai ficar tentando voltar no tempo para aquele impeço que aconteceu com o Edifício Baxter no primeiro volume, né? Que a gente vê no primeiro volume dessa série, porque acontece uma coisa ali que vilões vêm tentar derrotar o Quarteto Fantástico, e nisso, para dar fim ali, o Reed Richards, ele manda o Edifício Baxter e todo mundo que tá dentro ali, um pouco dos arredores também, para um espaço no tempo, e isso vai durar 1 ano, né? E o Doutor Destino vai tentar ficar voltando no passado para impedir que isso aconteça, porque, aliás, porque afinal ele gosta muito da Valéria, né? Porque a Valéria é a afilhada do Doutor Destino, né? A Valéria, uma das filhas do Reed e da Sue. Aí tem uma outra história também que vai ser sobre esse vilão aqui, que ele tem o poder de fazer as pessoas esquecerem uma das outras, né? Ele começa a sequestrar pessoas ali numa cidade do interior, mas também uma leitura muito chata. Aí tem essa história aqui de uma nave alienígena que o tempo para elas é diferente, então para essa raça alienígena se passa milênios, e enquanto para o Quarteto Fantástico foi tipo 2 minutos, e eles começam a ver o Quarteto Fantástico como deuses e coisas assim, mas bem qualquer coisa também. E por final tem uma história mais focada no Coisa, que meio que vai ser um sonho do Coisa criado por um vilão, e ele vai tentar sair desse sonho, né? E assim, as ideias são legais, mas como eu disse, a leitura é muito chata. Mas apesar da leitura chata desse terceiro volume, do segundo volume, esse terceiro volume aqui já foi muito legal, tá? Eu gostei bastante desse volume aqui. Mas os desenhos continuam horríveis, tá? O roteiro do Ryan North e desenhos de novo do Iban Coelho, Ivan Fiorelli, Francesco Montarino e do Carlos Gomes. E aqui já melhora muito, olha só, que legal. Doutor Destino versão dinossauro. Porque vai acontecer aqui que alguma coisa vai mandar o Quarteto Fantástico para uma terra, que é uma terra praticamente igual à terra nossa, só que lá, em vez de seres humanos, são dinossauros, né? Então vai ter aqui, por exemplo, olha aqui, o Capitão América dinossauro, aí tem o Thor dinossauro, o Homem de Ferro dinossauro, olha só. Enfim, são heróis na forma de dinossauros, né? Eles vão ter que sair dessa, e eles vão descobrir que, na verdade, tudo isso foi um plano do Doutor Destino com o Doutor Destino dinossauro para tentar unir as duas terras. E depois vem uma história bem bacana também sobre uma IA que toma consciência, né? E essa IA, num primeiro momento, ela parece uma vilã, né? Que ela impede a volta do Edifício Baxter depois que esse 1 ano passou. Só que, enfim, vai ter um outro desenvolvimento que daí já não vou entrar tanto para não dar spoiler. E depois que dá tudo certo, o Edifício Baxter volta, né, eles entram numa coisa muito mais família, porque voltou a Valéria, voltou o Franklin, que são os filhos do Reed e da Sue, e os filhos do Coisa com a Alicia, né? E fica uma coisa bem mais legal, uma coisa bem família, das crianças fazendo dever de casa, indo para a escola, muito mais divertido, muito mais legal. Espero que continue nessa pegada aqui e não na pegada que foi esse volume 2, que eu achei bem chato. Agora, indo para Vertigo, antes de entrar na DC, que vai ser a última editora que eu vou mostrar para vocês. Mas da Vertigo eu li a Saga do Monstro do Pântano, volume 5, né, da fase do Alan Moore, e agora falta só o volume 6 para eu terminar de ler, o que é uma tristeza, porque a Saga do Monstro do Pântano é maravilhosa, é realmente muito bom, principalmente com as cores originais aqui da Tatiana Wood, né, porque agora as edições absolutas são com cores modernas que eu abomino, mas enfim. Aqui vai ter umas histórias que vão se passar em Gotham, que vai ser muito legal, porque a esposa, né, a namorada ali do Monstro do Pântano,
ela vai ser presa, acusada de crimes contra a natureza por ter relações com o monstro do pântano, né? Só que nisso vai acontecer algumas coisas ali que ela vai acabar sendo presa em Gotham. E o monstro do pântano vai até Gotham para tentar libertar a esposa. E nisso vai ter várias participações do Batman, né? E a gente vai ver aqui o poder real do monstro do pântano, né? E ele toma a cidade de Gotham, né? Olha só, Gotham virou uma floresta, basicamente. Mas uma história muito, mas muito boa mesmo. Mas para mim, a melhor história de todas desse volume 5 é a última, que chama O Meu Paraíso Azul. E eu já não vou entrar tanto em spoiler aqui, mas basicamente o monstro do pântano tá no espaço. Aí ele vai recriar a cidade dele e a realidade em que ele vivia nesse espaço, porque ele tá sozinho lá, né? E isso vai entrar umas questões filosóficas, assim. É lindo, assim, lindo realmente. O jeito que o Alan Moore escreve aqui é uma coisa realmente de louco. Mas tô doido pra ler o 6º e último volume. Apesar de eu não querer que isso aqui acabe, infelizmente aí falta só o último volume e vou tentar ler agora também em dezembro. E agora, antes de eu mostrar para vocês os quadrinhos da DC que eu li da Panini, eu vou mostrar 2 quadrinhos da DC que eu li digital, né, que foram os volumes 2 e 3 do Batman do Matt Fraction, né, que é a série mais atual do Batman, que tá saindo agora nos Estados Unidos, né? Essa é a capa do volume 2. Vou tentar mostrar assim a luz refletindo aqui. E ela tem roteiro do Matt Fraction e desenho do Jorge Jimenez, né? Que é uma coisa linda. E eu já fiz um vídeo aqui sobre o primeiro volume dessa série, que eu gostei bastante. E agora esse segundo volume vai ter essa segunda edição, na verdade, vai ter um foco maior no Robin, né? Assim, imediatamente depois dos eventos da primeira edição. Né? Porque no final da primeira edição a gente vê o Robin ligando pro Batman porque ele se meteu numa enrascada. E aqui a gente vai entender direito o que aconteceu e vai mostrar que os policiais aqui de Gotham já estão extremamente corruptos porque o novo comissário de polícia é o Vandal Savage, né? Que é um vilão do Batman. Mas olha só, tem desenhos lindos, lindos do Jorge Jimenez. E, assim, praticamente essa segunda edição inteira vai ser, então, do Batman tentando tirar o Robin dessa enrascada em que ele se meteu, né? E aí, o volume 3 vai dar realmente um andamento maior para a história. Essa é a capa da edição 3, né? E vai mostrar, depois desse embate do Batman e Robin contra os policiais, a gente vai ver que agora em Gotham o Batman e Robin são procurados como matadores de policiais, né? Porque na segunda edição acontece a morte ali de um deles, mas é óbvio que isso na verdade não foi causado pelo Batman e Robin, né? E eles nunca fariam isso. Mas, enfim, agora o Batman e Robin são caçados pela lei. Uma edição muito bacana e que, como eu disse, expande muito mais toda a história que está sendo contada aqui pelo Matt Fraction, né? Mas estou gostando realmente bastante e não vejo a hora disso aqui sair no Brasil para ler no formato físico, né? E aqui vai ter uma participação também do Charada, que voltou a ser vilão depois de alguns eventos aí na fase do Matt Fraction, que ele meio que era um filantropo, digamos assim. Mas também uma edição muito, muito boa. Agora, voltando para os quadrinhos físicos, né? E começando pelas revistas de grampo, que eu li bastante revista de grampo da DC esse mês. Das continuações, né? Eu li Liga da Justiça Sem Limites, volume 2, escrito pelo Mark Waid e desenhado pelo Dan Mora. E isso aqui tá muito legal. O Liga da Justiça talvez seja a série que eu mais esteja gostando. E nas 2 edições da Liga da Justiça que tem aqui dentro, vai falar sobre um grupo criminoso que tacou fogo na Amazônia e basicamente toda a América do Sul morreria porque toda a floresta seria queimada, né? E os heróis vão tentar impedir isso. Só que para impedir isso, eles buscam a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que a herdeira dos poderes do monstro do pântano, né? Porque
Eu não sabia disso, mas parece que o Alec Holland aqui, que é o monstro do pântano, tá morto. E aqui a filha dele vai ajudar eles com a manutenção do verde, né? Como eles chamam. Mas uma história muito bacana e vai ter um desenvolvimento maior aqui pro caso do Caçador de Marte, né? Que foi uma questão ali na primeira edição da Liga da Justiça. Mas gostei bastante disso aqui. Agora vai ter alguns números 1, né? Dessa fase sem limites, tem o Batman 1, que apesar de ter o número 1 aqui, não é o começo de nada, tá? Aqui vai ter o Batman 153 e Detective Comics 1090. O Batman mesmo é a fase do Chip Zdarsky, né? Que tem o começo de um arco do Chip Zdarsky, que tem, obviamente, o roteiro do Chip Zdarsky e desenhos do Jorge Jimenez, que é o mesmo desenhista da fase do Matt Fraction, né? Ele é tão bom que mantiveram ele e só trocaram o roteirista. E essa fase do Chip Zdarsky é uma fase de que estão falando mal dela, né? Criticaram bastante ela, mas que eu achei bem legal nessa edição que eu li aqui. E como eu disse lá na parte do Matt Fraction, aqui já tem o Coringa não, o Charada agindo mais como um filantropo do que como um vilão, né? E vai ter a participação de um novo herói, digamos assim, que vai fazer a contraparte do Batman, porque agora o Batman não está sendo muito bem visto, porque o comissário Gordon porque o comissário de polícia é o Vandal Savage e não o Jim Gordon. E depois vai ter a Detective Comics, que tem o roteiro do Tom Taylor, que é excelente, e a arte do Michael Hanin, que nem se fala, né? O Michael Hanin é um gênio, eu adoro a arte dele. E aqui vai ter uma história que se passa tanto no presente como no passado, né? E a gente vai ver umas atuações do pai do Batman enquanto médico, que eu achei bem bacana isso aqui. Inclusive, eu gostei mais da Detective Comics mesmo do que do próprio Batman, né? E aqui vai ter toda uma questão dessa menina que trabalha para o NTech, que está desenvolvendo uma espécie de droga que mantém a juventude e tudo mais, mas é bem legal. Detective Comics realmente muito boa. Agora, saindo dessa fase sem limites, eu li as 3 números 1 do Absolute, né? Eu li o Absolute Batman, Absolute Superman e Absolute Mulher Maravilha. Começando aqui pelo Batman, né, que tem roteiro do Scott Snyder e desenhos do Nick Dragotta. Tenho que dizer que o Batman foi a que eu mais gostei de todas, pelo menos nesse primeiro volume, tá? E ao contrário de muita gente que já tinha lido isso aqui digital quando saiu e tá em dia com a série, eu nunca tinha lido nada dos Absolute, não sabia muita coisa também, fugi de muita coisa, porque eu queria ler esse quadrinho e ter a minha expectativa própria com o quadrinho, né, sem ir esperando muita coisa. Então eu fiquei muito surpreso com algumas coisas que acontecem aqui. Por exemplo, não sabia que o Batman aqui não era um bilionário, não sabia que a mãe do Batman aqui estava viva, né? Na verdade quem morreu foi só o pai dele. Aqui o Alfred não é um mordomo dele, mas o Alfred é praticamente um mercenário, né? Um assassino por aluguel, e os caminhos do Batman e do Alfred vão se juntar ali, e os dois estão tentando deter um grupo que está agindo em Gotham, um grupo criminoso, que é um grupo muito esquisito, que eles usam umas máscaras de bicho, e é uma coisa muito bizarra, mas eles estão matando muitas pessoas e acontece que a polícia não está dando conta, né? E aqui no universo Absolute, o prefeito de Gotham é o Jim Gordon, né? E ele está sendo muito criticado pela forma que Gotham está agindo contra esses criminosos. Mas realmente gostei muito mesmo desse Batman Absolute aqui. Agora, o Superman Absolute, né? Na verdade, Absolute Superman, que tem roteiro do Jason Aaron e desenhos do Rafa Sandoval, o nome do cara, deixa eu achar os créditos certos. Do Rafa Sandoval. Eu gostei bastante desse Superman também. É muito diferente de tudo que você já leu do Superman. Aqui ele não vem pra Terra ainda bebê, mas ele vem já adolescente, né? A gente vê um pouco da vida dele
ainda em Krypton, e aqui na Terra começa com o Superman no Brasil, né, trabalhando numa mina de diamantes no Brasil. É um Brasil meio mal representado, mas ainda assim é interessante de se ver, né? E o que eu achei bem interessante aqui desse Absolute Superman, que eu também não sabia praticamente nada sobre, é alguns poderes que ele tem. Ele meio que conversa com uma inteligência artificial, e a capa dele é uma capa... não é que ele usa uma capa de verdade, mas essa inteligência artificial cria uma capa, e a capa meio que tem vida própria. É bem interessante isso aqui. E é interessante que a polícia desse mundo são pacificadores, né? E tem vários pacificadores aqui. Acho que eu não vou conseguir achar agora. Essa na capa aqui dá pra ver. Mas é uma polícia de pacificadores, né? Que é bem interessante. Mas também gostei muito do Superman Absolute. E por fim, a Mulher Maravilha Absolute, que é a série desse universo que todo mundo fala que é a melhor de todas, mas que dentre essas 3 números 1 aqui, foi a que eu menos gostei. Pelo menos no primeiro volume, né? E a Mulher Maravilha tem roteiro da Kelly Thompson e desenhos do Hayden Sherman. Os desenhos são lindos. Os desenhos são realmente muito bons. Olha só. O design também da Diana, que é muito legal. E aqui ela não é uma amazona criada em Themyscira, né? Na verdade, aqui ela foi criada no inferno. E a gente não sabe direito o porquê que ela foi mandada para o inferno. Acho que isso vai ser mais explicado ao longo das histórias, né? Mas é muito legal essa edição também. E as 2 edições que tem aqui dentro são basicamente uma apresentação, né, da personagem nesse novo universo, e também uma grande cena de ação com monstros que estão invadindo ali o mundo, e a Diana vai tentar impedir. Mas, assim, realmente parece muito promissor, e eu não ficaria surpreso se mais pra frente ela assumisse o posto como a minha favorita desses Absolute. Mas por enquanto isso não aconteceu, né? Aqui tem uma cena legal de passagem do tempo da Diana criança para Diana adolescente, né? Mas bem legal também. E o último gibi de grampo aqui é um gibi bem diferente, que eu não tava nem sabendo do lançamento, para ser sincero, que tem um título gigantesco. Tá? Esse é Batman, O Longo Dia das Bruxas, O Último Dia das Bruxas, prólogo do Último Dia das Bruxas, edição 1 de 11. Na verdade, porque O Último Dia das Bruxas teve 10 edições nos Estados Unidos, e esse prólogo aqui seria o número 0, né? Então por isso que vai ter aí 11 edições. Esse prólogo tem roteiro do Jeff Loeb e desenho do Tim Sale, né? O falecido Tim Sale, que é a dupla clássica do Longo Dia das Bruxas, né, que é uma das minhas histórias favoritas do Batman. Só que logo depois desse número 0 aqui, ele morreu, e aí outros autores tocaram a série, né, e essa falam que é a última história, então, desse universo de O Longo Dia das Bruxas. Mas é uma história, no prólogo aqui, é uma história meio qualquer coisa, vai ter bastante participação do Duas Caras, parece que ele vai ser bem importante para todo esse último Dia das Bruxas aqui, mas que, enfim, não é uma história que empolga tanto, mas eu tô curioso para ler as continuações, né, os próximos 10 volumes, ainda mais com outros autores. Quero ver como eles vão trabalhar o Batman nesse universo aqui do Longo Dia das Bruxas, que é um universo que eu gosto bastante. Mas, enfim, um gibi que não empolga tanto, digamos assim. E agora o próximo gibi que eu tenho para mostrar aqui para vocês é uma coleção que eu comecei a ler agora nesse mês, justamente porque eu tô gostando muito das novas mensais da DC, principalmente, né? Porque, como eu falei quando eu mostrei o Batman do Chips e Dales, que muitas desses novos números 1 que a Panini tá lançando não são necessariamente o começo de uma fase, né? Então, o que eu tô fazendo agora é pegar as revistas anteriores que vieram imediatamente antes dessa para pegar os começos das fases. Então, por exemplo, eu gostei muito da Mulher Maravilha do Tom King, aí eu comecei a pegar a revista anterior, que tem o começo da fase realmente, né? E durou 17 edições, essa da Mulher Maravilha, e eu já peguei a coleção quase completa e eu li aqui os 8 primeiros volumes, né? Que tem no começo
é a Mulher Maravilha do Tom King com desenhos do Daniel Sampé e o Flash do Simon Spurrier com o Mike Deodato Jr. E o desenho da Mulher Maravilha, o desenho do Daniel Sampé é coisa de outro mundo. É muito, mas muito lindo mesmo. Assim, é coisa de você realmente ficar babando olhando para as páginas. Olha isso. É, sem dúvida nenhuma, a Mulher Maravilha mais linda que qualquer artista já fez. Né? E essa fase foi uma fase muito criticada, mas eu tenho gostado bastante. Até onde eu li, pelo menos, eu gostei muito. Né? Mas essa fase da Mulher Maravilha, ela começa com a gente vendo o futuro. Né? Aqui é o Damian como Batman, o filho do Superman já como Superman, e a filha da Mulher Maravilha como Mulher Maravilha, que na verdade ela chama Trindade, que é essa personagem aqui. E por meio de respostas que ela está procurando da mãe dela, né, que é a Mulher Maravilha, a história vai ser toda contada. Né? Então a história é toda narrada porque são coisas que já teriam acontecido. A história do Tom King, principalmente, tem bastante texto até, tem bastante páginas que tem muito balão, então é uma leitura um pouco mais lenta, mas eu tô achando realmente incrível. Né? E o Flash, eu tô gostando bastante, mas é mais fraco, realmente. Mas eu gosto muito dos desenhos do Mike Deodato Jr. aqui nessas revistas. Né? Apesar de eu não gostar muito desse estilo novo que ele adotou de uns tempos para trás, que ele faz muitos quadros e desenhos fora dos quadros, assim, que é uma coisa que ele tá fazendo bastante ultimamente até, mas eu tenho gostado bastante. E para variar a história do Flash, ele vai ter que lidar com problemas na força de aceleração, né? Ele tá descobrindo alguns poderes novos, ele tá tendo visões que ele não tá entendendo direito. Aí vai ter também toda a trama do casamento do Wally com a Linda, né, que é a esposa dele. Aqui eles têm 2 filhos, um menino e uma menina, eles também têm superpoderes. Enfim, é bem legal. Eu vou mostrar as capas aqui para vocês. A capa do número 2, o número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, que é a primeira revista que tem o Flash na capa principal, né? Porque sempre seria a Mulher Maravilha aqui e o Flash aqui, mas dessa vez é o contrário. E a última edição que eu li, que é o Flash número 8. Mulher Maravilha e Flash número 8, aliás. E aqui no Mulher Maravilha e Flash 7 começa a parte do Flash que não é mais desenhado pelo Mike Deodato Jr., mas sim pelo Ramon Pérez, que eu não acho tão bom quanto o Deodato, mas ainda assim eu gosto bastante dos desenhos, né? E aqui, essa última edição que eu li não é uma edição tão boa da Mulher Maravilha, porque aqui vai ser uma história meio qualquer coisa, que também não tem desenhos do Daniel Sampé, tem desenhos deixa eu achar o nome do cara aqui, tem desenhos do Gillian Marsh. E essa história vai ser a Mulher Maravilha se encontrando com o Superman num shopping intergaláctico para comprar um presente de aniversário pro Bruce Wayne, né? Vai ser aniversário do Batman. Uma história bem qualquer coisa, mas num geral eu tô gostando bastante dessas fases. E agora eu tenho aqui o Mulher Maravilha Flash 2 dos grampos, né, do mais recente, mas eu só vou ler assim que eu terminar a fase anterior para ter todos os enfim, todas as referências e um entendimento maior da série, né? Agora, indo para os encadernados da DC Comics, que teve alguns, eu li o Asa Noturna, volume 3, da fase do Tom Taylor com o Bruno Redondo, e aqui também tem desenhos do Geraldo Borges, que é brasileiro. Né? O volume 2 pausou a história principal para contar tie-ins da série... Eu esqueci até o nome da Mega Saga que estava acontecendo na época. Mas enfim, esqueci o nome, mas aqui, felizmente, volta então a série principal do Asa Noturna, que tá muito, muito legal. E o Bruno Redondo fica fazendo esses efeitos de Luca
em várias páginas que eu acho lindíssimo, né? Olha só isso. Mas aqui tem uma história muito bacana, porque no primeiro volume, o Asa Noturna prometeu gastar toda a fortuna do Alfred para ajudar Bloodhaven, né? Que é a cidade que ele vive, e tem algumas pessoas que não querem que isso aconteça, então contratam outros assassinos para matar o Dick Grayson, né? Que é o Asa Noturna. E toda a história vai girar em torno disso. Vai ter uma grande participação do Flash também nessas histórias. E também tem algumas histórias com o filho do Clark Kent, né? Que eu esqueci o nome dele agora. Acho que é Joel. Enfim, não lembro o nome dele agora. Mas é o filho do Superman, que deu toda a polêmica na época, porque ele é gay, né? Enfim, uma bobagem. Mas enfim, a história tá realmente muito bacana. Eu tô gostando bastante do Asa Noturna do Tom Taylor. Agora, uma coleção também que eu comecei a ler agora é a Saga da Mulher Maravilha, a segunda temporada, né? Volume 1 ou 8 na contagem, junto com a fase do John Byrne. Mas é aqui que começa a fase do Greg Rucka, que é uma fase que todo mundo fala muito bem. Inclusive, eu não li ainda a fase do John Byrne, eu tenho ela aqui completa, mas eu comecei pela fase então do Greg Rucka, que tem desenhos do Drew Johnson e da Linda Medley. Os desenhos são bonitos, assim, mas não acho nada demais, mas é bem bonito. É um desenho bem quadrinho de super-herói mesmo, sabe? Bem padrão, mas que é funcional. E aqui vai ser o começo de uma fase, né? O começo dessa fase do Greg Rucka. Olha que espetáculo. E vai mostrar então a Diana como embaixadora de Themyscira, ou Themyscira, na Terra, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então vai ter bastante intrigas políticas aqui dentro dessa revista, que eu gostei bastante. Vai ter bastante ligação com os próprios deuses gregos, né? Vai mostrar eles aqui, que vai ter algumas intrigas. E vai ter também a questão de que a Mulher Maravilha está lançando um livro, né? Contando então a sua vida. E esse livro está dando várias polêmicas, porque as pessoas conservadoras não querem que as crianças delas leiam esse tipo de livro, porque é um livro muito feminista e tudo mais. Mas, assim, eu gostei bastante desse primeiro volume, de toda a história. Já estou aqui com o volume 2 para continuar a leitura. Espero ler agora no mês de dezembro. Mas gostei bastante do começo dessa fase do Greg Rucka. Continuando nas sagas, eu li a saga do Lanterna Verde, volume 4, né, que é a saga do Jeff Jones. Aqui tem roteiro do Jeff Jones e desenhos do Ethan Van Sciver, do Simone Bianchi, do Carlos Pacheco e do Ivan Reis, que é a primeira história que o Ivan Reis desenhou junto com o Jeff Jones, né? Foi nessa revista do Lanterna Verde, que tem desenhos espetaculares. Esse desenho aqui é do Ethan Van Sciver. Aí tem o do Simone Bianchi, que é um desenho mais pintado também. É muito bonito o desenho do Simone Bianchi. E deixa eu pegar aqui o desenho do Ivan Reis para vocês verem. Olha só. Muito bonito. E eu confesso que eu não entendo muito o mundo, a lore do Lanterna Verde, né? Uma coisa que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu gosto muito do Jeff Jones, então eu tô lendo mais por causa dele do que qualquer coisa. E também porque falam que essa é uma das, se não a melhor fase do Lanterna Verde de todos os tempos, e que eu li pouca coisa, né? Eu tenho alguns dos capaduras, eu li A Guerra dos Anéis, o Agente Laranja, por aí vai, mas eu li, sei lá, 20% de toda essa fase, agora vai estar toda na ordem, né? Que é muito bom. Mas eu tô gostando bastante também da saga do Lanterna Verde. E o último dessas sagas, eu li a saga do Flash, volume 14, que é a saga do Mark Waid, né? Aqui tem roteiros do Mark Waid e do Brian Augustine e desenhos do Paul Ryan, que apesar de ser anos 90 aqui, eu gosto bastante do desenho do Paul Ryan. O que eu não gosto é quando tem desenhos do Humberto Ramos no meio do gibi, daí eu acho que cai bastante o nível. Mas a saga do Flash do Mark Waid foi uma saga que eu comecei gostando bastante, e agora, já bem avançado, eu tô achando ela um tanto repetitiva, né? E,
assim, tem algumas coisas que eu acabo não gostando tanto. Parece que sempre tem o mesmo conflito com a força de aceleração, o casamento do Wally com a Linda sempre na corda bamba, assim. Mas aqui vai ter uma ideia legal de que o prefeito de Star City, né, que é a cidade do Flash, baniu ele da cidade porque ele fala que o Flash dá muitos gastos à cidade. E ele fala também que a presença do Flash atrairia vilões, fazendo com que tenha mais gastos, né? E uma outra cidade sabe disso e convida o Flash a se mudar e ser o guardião dessa cidade, né? Eu até esqueci o nome da cidade, acho que é Santa Marta, o nome da cidade. Mas, enfim, tá com ideias bem legais aqui e com certeza vou continuar acompanhando, apesar de achar um tanto repetitivo, né? Eu já tô com o volume 15 aqui para ler, inclusive, e daqui a pouco vai se juntar, mas vai chegar no ponto em que o Mark Waid tira um ano sabático e entra o Grant Morrison e o Mark Miller, né? Eu tenho essa edição aqui em capa dura, aliás, tá aqui, e daí eu vou ler pelo capa dura, mas eu sei que essa história também vai sair na saga. Agora, um quadrinho da DC que eu comecei a ler e que eu adorei, né? Eu li esse volume inteiro, obviamente, mas eu comecei a ler essa coleção, no caso, que é Supergirl, do Peter David. E tem essa capa maravilhosa, esse volume 1. Uma série que vai ser concluída, se não me engano, em 7 ou 8 volumes, né? Toda essa fase do Peter David. E esse primeiro volume tem desenhos do Gary Frank, que eu gosto muito. E é muito interessante, porque aqui essa fase foi lançada nos anos 90. Né? E é interessante ver o desenho do Gary Frank nos anos 90 e ver o tanto que ele evoluiu, né? Porque depois o desenho dele fica bem mais realista, enquanto aqui já tem uma cara um pouco mais antiga, né? Mas enfim, gostei muito, muito desse começo do Supergirl do Peter David, que sinceramente era um gibi que eu não tinha muito interesse assim, mas eu comprei porque estava bem barato no Magazine Luiza. Acho que eu paguei R$42 nesse primeiro volume aqui. E agora já até comprei o volume 2, porque eu gostei realmente bastante. E vai falar de alguns temas muito interessantes, vai falar sobre... Vai ter uma história que vai tratar de abuso, e é uma história bem, bem forte, assim. Mas a trama principal desse quadrinho é que a Supergirl, ela salva uma menina que, na verdade, essa menina chegou a morrer. Só que para salvar essa menina, o que a Supergirl fez foi fundir o corpo dela com o corpo dessa menina. Então ela consegue ficar alternando, né? E agora tem essa identidade secreta aí, porque a Supergirl às vezes tem que lidar com a família da menina, que na verdade é ela própria, né? E também tem a identidade de Supergirl, que obviamente ela tem que salvar o mundo de vez em quando. Mas uma história muito interessante. Essa história aqui, que é a história que trata do abuso, não tem desenhos do Gary Frank, mas também desenhos muito bonitos. E gostei bastante de toda essa história aqui da Supergirl. E apesar de ser gibi dos anos 90, gibi dos anos 90 muito bom, tá? Não teve só gibi ruim nos anos 90, não. Mas muito bacana isso aqui, realmente gostei bastante. E agora, por último, o último gibi que eu tenho para mostrar aqui para vocês é um ônibus, que é o ônibus do Batman por Paul Dini, que é fantástico também. Eu gostei muito disso aqui, mas eu imagino que não é o tipo de gibi que vai agradar todo mundo. É porque o que tem aqui são vários pequenos contos do Batman envolvendo escritos pelo Paul Dini, né? A grande maioria dele tem desenhos do Dustin Nguyen, se não me engano se pronuncia assim, que ele faz o desenho da capa, né? E ele é mais conhecido por esse desenho pintado, mas na época ele fazia um traço um pouco mais tradicional, mas que ainda assim eu acho bem bonito. No começo não é o desenhos do Dustin Nguyen, é desenhos do Don Kramer, se não me engano. É isso que eu também gostei bastante. E aqui vão ter então várias e várias histórias envolvendo então casos que o Batman vai ter que resolver. Mas aqui tem algumas entradas da cronologia que me agradaram bastante, porque, por exemplo, vai ter algumas histórias aqui que vão se passar
no período em que o Batman morreu durante a crise final. Então o Batman aqui vai ser o Dick Grayson, né? Eu acho bem bacana essa parte. Eu gosto muito daquele encadenado amarelo do Grant Morrison, que tem essa fase do Dick Grayson como Batman nas revistas do Batman mesmo, né? Mas aqui são todas revistas, todas não, mas a maioria revistas que saíram na Detective Comics, né? Então seria a revista B ali do Batman. Vai ter um arco bem grande também envolvendo o Silêncio, e que eu gostei bastante, não esperava gostar tanto. Gostei muito mais do Silêncio nesses arcos aqui que o Paul Dini escreveu do que da própria história Silêncio mesmo, que sinceramente eu não acho horrível, mas também não acho boa, né? Mas enfim, aqui basicamente é uma antologia gigantesca de histórias muito boas escritas pelo Paul Dini. Então se você gosta de Batman, se você gosta de super-herói, você vai gostar, mas acho que alguém que está esperando uma coisa um pouco diferente, ou às vezes até ler uma série grande do personagem, esse aqui não é o caminho, tá? Mas enfim, foram esses os quadrinhos que eu tinha para mostrar para vocês, 58 quadrinhos que eu li agora no mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado e deixe aí nos comentários se você já leu algum desses quadrinhos, se você gosta deles, se você não gosta, o que é que você quer ler, o que você vai passar longe, que não é do seu interesse. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler e responder todos os comentários, né? E comente aí também caso você queira que algum desses quadrinhos ganhe um vídeo específico, com comentários mais aprofundados e tudo mais. E caso você tenha se interessado por algum quadrinho aqui, o que tiver na Amazon vai ter o link na descrição do vídeo, e caso você entre por meio desse link, compre eles ou qualquer outra coisa, você ajuda muito o canal com uma pequena comissão, não muda nada para você, mas me ajuda muito. E caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E caso seja do seu interesse, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$5 por mês você vai ter acesso a todos os benefícios e você pode conferir eles clicando no botãozinho de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo também. Mas era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.